Oi, gente, acho que caiu aqui. Estamos retornando. Vamos ver se vai funcionar agora. Vai entrando, pessoal. Vamos ver se a Beth já está por aqui. Ainda não encontrei. Ai, chegou. Beth, eu vou te adicionar aqui de novo. Chegando. Beth, Oi, oi. você está me vendo? Não. Está pausado, inclusive. Ele tá só te buscando a imagem. Ele não aparece essa imagem, não. Será que talvez é porque eu não sei se meu filho está na. A gente está, talvez, duas pessoas na escola Magimolê. Hã? Eu já entrei umas 3 vezes, tá? Saí e entrei 3 vezes. Aham. É, não, então, já caiu aqui também, entramos e não funcionou a seu vídeo. Eu acho que eu vou ter que. A gente vai se comunicando sem a meu. Dá para escutar? É, acho que o pessoal precisa. Vamos ver com o pessoal, se eles preferem ver você, seria bem mais simpático. Sabe? Pode ser isso, ó. O pessoal tem alguém que opinou que pode ser. Ah, Se Vissa, quiser, a gente natural. pode fazer essa conversa. Ah, Heloísa, a Elo também. Camila. Porque senão a gente, né, fica esperando. Mas Uhum. o problema é aqui meu ou teu, será? Tô Oi, achando que é o seu, Beth. Tá todo mundo. É que todo mundo não consegue te ver, né? Só consegue e me olha, ver. e olha que eu me arrumei para a live. Poxa vida. Bem colorida, eu gosto. Legal. Bom, mas então vamos fazer assim mesmo, Beth, pra gente não perder. Vamos A gente continuar está aqui. brincando de esconde-esconde, vamos dizer, tá? Tô bem escondidinha. Não sabes onde é que eu tô aqui. Eu Mas pensei vamos até de brincando. você entrar com o Instagram da sua filha? Ah, você acha bom? Não Espera que sei. eu vou chamar, tá? Só um Uhum. momentinho. Bom, vou continuar apresentando o Jardim Jasmim Manga. É, Então, o jardim, ele atua com crianças pequenas, só o meu jardim, né? E a gente está com essa honra de ter a Beth, que eu gostaria muito que vocês vissem ela, tem a imagem dela. Beth pega crianças até 6 anos, né, Beth? Sim. E então é um jardim que vai até 6 anos, porque as crianças ficam dentro da pedagogia Waldorf, elas ficam até os 6 anos para completar 7, e depois passa para o fundamental. Então, antes disso, elas não recebem muitas instruções e no sentido de guiar através do intelecto, elas ficam mais nesse brincar, né? Esse brincar livre, mesmo tendo dentro desse tema do brincar, mesmo tendo os espaços que vão trazer uma contração. E isso a gente vai falar um pouco mais no nosso tema do ritmo. Beth, como tá aí? Você acha que Olha, vamos fazer assim? aqui tá pausado e a minha filha tá tentando abrir ali no celular dela, Aham. certo? Enquanto isso, então, vamos conversando por aqui. O pessoal gostou da ideia de conversar com você assim. E aí, quando a Luísa entrar, aí você passa para lá, pode ser? Pode ser. Então, tá bom. Bom, eu falei um pouquinho do Jasmine Manga. Eu já falei um pouquinho de mim.
que iniciei nessa jornada com o Jasmine. Então, fala um pouquinho de você agora, Beth. Então, boa noite a todos, meus queridos e queridas. Eu tenho um ex-aluno aí, que é o Caruan, tá? Dei aula Que para ele fofo. na turma ali, então estou bem feliz. Uhum. Bom, meu nome é Maria Elizabeth, e aqui em Curitiba todo mundo me chama de Beth, tá? Eu vim para cá em 97, eu sou de Florianópolis. Eu vim para cá bem especificamente para trabalhar com a pedagogia Waldorf, tá? Eu vim trabalhar no Cordão Dourado. Então, isso já faz mais de 20 anos. 23 anos esse ano, né? E, Bastante. e nesse tempo todo eu trabalhei com pedagogia Waldorf direto, tá? Tanto aqui em Curitiba, comecei com o Jardim, depois eu fui para a Itália, trabalhei com pedagogia Waldorf na Itália, em Verona, e Uhum. quando eu voltei para a Turmalina, para trabalhar com o Grau. E por isso o Caruan foi meu aluno no Grau. Legal. E, é, e agora, aí depois, eu trabalhei 3 anos na Turmalina. Em 2007, em julho, eu saí e fui trabalhar na Magimolê. Iniciei Ah, meu percurso na Magimolê. Diga. né, e a Turmalina é uma escola de grau, né? Que é aqui de Curitiba. Sim, por Uhum. isso, eu vim com esse interesse da Itália em fazer essa mudança, né? Só que Uhum. aí, né, mas na Magimolê eu trabalhei com tutoria, tá? De criança especial. Aí, como a professora saiu, eu voltei para o jardim. Na verdade, eu vi que era importante voltar para o primeiro setênio, que é a base, né? Que é o alicerce de toda a vida Uhum. humana. E eu Uhum. voltei e eu acho que eu vou ficar por aqui, porque é todo um universo que a gente está aprendendo todos os dias, né? Está aprendendo sempre, sempre, sempre com as crianças, com essas gerações novas, eu diria, Uhum. tá? Então, a gente precisa muito observá-las e aprender com elas, cada vez mais, tá? E Sim, então é mais ou legal. menos esse meu percurso, tá? Eu tive um percurso primeiro na área técnica, tá? Computação, porque eu amo matemática, mas o meu negócio, vamos dizer, é gente, é gente. Uhum. E Sim. a minha filha está vindo. Consegue? Vamos ver se eu apareço por ali. Mas aí eu acho que você tem que sair daqui. Ah, tá. Legal. Então vamos chamar agora. Vamos ver se... vamos lá ver se agora a gente consegue ver a Beth. Muito feliz por estar vendo gente linda também. Aline. Legal. Ah, oi, Beth. Agora É, sim. Agora a gente está conseguindo ver toda a sua produção para essa live. deixa aqui. Beth, acho que se você deixar assim, você vai ficar deitada. Melhor você virar o Tá seu. bom. Isso. Eu vou desligar aqui o meu, tá? Pronto. Vou ficar aqui com o celular Legal. da minha filha. Meu Deus, Ui. ops. Eu tô, não, Opa. é que eu estou encostando aqui o dela. Desculpa. Que susto. Oi para todo mundo, tá? Eu sou a Beth. Mas eu gostaria de falar para vocês que o meu percurso escolar foi assim, ó. Eu tive a minha irmã mais velha, tinha a mais velha e tinha a segunda e eu sou a terceira. Ela fugiu da escola. E por Uhum. causa espera. E por causa disso, eu não fui para a escola no primeiro de setembro. Eu Uhum. fiquei brincando. Eu fiquei em casa. Uhum. E, e isso, né?
deixou que eu brincasse muito em casa. E quando eu entrei no segundo setênio, a partir dos 7 anos, do primeiro ano, toda cheia de entusiasmo, a escola não foi boa para mim. Uhum. Não. Então, apesar de eu ter muito, eu senti que eu tinha muita coisa para dar, para descobrir, para revelar em mim, porém, a escola cerceou isso, né? Com o conteúdo. Então, foi aquele pega lá da cá, né? Pega lá da cá. Então, eu acho que é por isso Uhum. que hoje eu estou na pedagogia. Eu voltei para a Ah, pedagogia. Ah, essa é a minha tá. missão mesmo. E é a sua também, né? Sim, Né, com Mel? certeza. É, Sim. então, Legal. tá. É tão legal de ver esses históricos, porque sempre dizem um pouco da gente, né? Sim. No meu período da infância também, eu tive uma dificuldade, então trazer esse lugar aconchegante mesmo depois de mais velha, que você pode transformar outras crianças para que elas tenham esse aconchego, é maravilhoso. Então também vejo isso como uma missão mesmo, um propósito de vida. Muito bom, querida. Então a gente vai fazer aqui realmente uma conversa. Eu vou trazer algumas perguntas para Beth. E depois a gente fazer essas perguntas, eu até vou trazer um pouco das perguntas que a gente levantou lá no Story. E aí depois a gente abre para as perguntas para quem tiver algumas dúvidas, quiser trazer para a gente ou para a Beth, tá bom? Aí vocês podem colocar aí nas mensagens. Então, Beth, a gente quer saber um pouco qual que é o teu ponto de visão da relação desse tema que a gente está trazendo agora, dos brincar e da brincadeira, com a pedagogia. Por que tem é tão conectado isso, a pedagogia com o brincar e a brincadeira? Sim. Depende da pedagogia, né? Mas, Sim. assim, eu diria que toda criança, todo ser que vem ao mundo, todo ser humano que vem ao mundo, ele precisa ser cuidado, ele precisa ser guiado, ele precisa ser orientado, ele precisa ter esse aconchego, como você falou. Ele precisa ser acolhido. Uhum. Em primeiro lugar, né, ele é acolhido em casa. E aí, vamos dizer, tem dois pontos, né? O primeiro ponto é que as crianças hoje geralmente são filhas únicas. Então, criança Uhum. precisa de criança para brincar. Então, ela vai para a escola, né? Ela vai para a escola por isso. Ou então, cada vez mais cedo, né? Ou então, ela vai cada vez mais cedo porque o pai e a mãe precisam trabalhar. Essa é a Uhum. realidade hoje, né? Em todo o mundo. Então, ela, Sim. ela passa a ir para a escola, e com isso ela tem a possibilidade de conviver com outros. Mas, né, é claro que a nossa pedagogia, que é a pedagogia Waldorf, preconiza o brincar no primeiro setênio, que é a linguagem da criança. Então, a gente oferece todo um ambiente propício para que ela brinque, para que ela se revele, para que ela conheça o mundo, para que ela é, com que a gente propicia esse ambiente não só físico, mas um ambiente físico, anímico e espiritual. Um ambiente de cor, um ambiente de brinquedos, um ambiente caloroso, tá? Que Uhum. ofereça as condições para que ela brinque, tá? E Sim. brinca, tanta coisa, né, que aí eu vou falando, né, e Vai. você vai falando também, né? Coisas Vamos que trocando. você quer aprofundar, né? Então a gente cria esse ambiente. Esse ambiente não é só o que a gente vê. Por trás dele tem uma parte invisível. E essa parte invisível é essa que comunica-se com o espírito, que é essa alma, né? Então a gente tem a cor das paredes, os brinquedos são muito naturais, vivos, e Uhum. tem, né, a gente oferece assim uma casinha, né, bonequinha, aquilo que a criança já conhece Uhum. do seu, para ela poder trazer e ali criar a brincadeira que ela sim, né, sentir necessidade.
de criar, né, para conseguir entender-se e entender o mundo. Então, por Uhum. exemplo, isso tem muito lá na escola, né? Se a mãe está grávida, depois de um tempo a criança brinca de gravidez, tá? A criança que assiste teatro, ou então nós fazemos teatro, então ela imita fazendo um teatro, tá? O que Uhum. ela mais gosta, por exemplo, também é de fazer cabanas. Então a gente oferece panos, almofadas e aqueles castelos, né? Que são a gente chama castelo, né? Mas é tipo uma. Alguém falou que assim, é tipo um bioma, mas é uma parte de madeira que abre e que oferece essa possibilidade de ela se cobrir, a criança adora ficar sobre algo que a protege, né? Uhum. Como uma cabana, né? Mas como uma abóbada, né? Como uma casinha, como algo que ela possa se sentir dentro, protegida, acolhida. Isso. Não sei se E, respondi. e dentro dessa abóbada, foi muito interessante ouvir falar do Gandhi Priorsky, que ele trouxe isso, que a criança vai muito para dentro dela. Então, os movimentos externos, onde ela observa as vivências externas, e ela vai interiorizar isso brincando de casinha, né? Se escondendo, brincando de esconde-esconde. É como se ela tivesse esses momentos para interiorizar mesmo isso, né? Se fixar isso dentro dela e ela poder ir para o mundo. Mas esses momentos de criar justamente traz muita relação com essa autoconfiança dela. Quando ela está criando, né, algo, uma brincadeira, ela está trazendo para si uma autoconfiança grande, porque é algo que vem de dentro para fora, né? E também, quando faz essa relação do criar, ela está, de alguma maneira, trabalhando com o cognitivo dela, para depois, futuramente, ela poder ter esse espaço com mais facilidade no primeiro setênio, né? No grau, onde ela vai ter esse intelecto mais bem trabalhado, porque no primeiro setênio a gente não trabalha, né? A gente não conduz a criança. A partir do Indi- primeiro é, dire- do segundo setênio que Diretamente, sim. né? Isso, Só indiretamente, né? isso. É porque assim, a E criança, na verdade, ela está aprendendo, né? Porque ela está muito aberta, né? Ela é aquele órgão sensorial, né? Inteiro. uhum, Então, ela está inteira na brincadeira. Então, ela está absorvendo tudo. E isso, aham, né? É claro que a partir de quando ela é pequena, ela vai é, tem algumas características, né? Ela começa a andar, aí ela começa a falar, e aí depois ela começa, com uma certa idade, de 3 para 4 anos, 5, a ter mais objetividade na brincadeira, a ter mais foco, a ter mais intenção. Então ela vai num crescente, né, dessa vontade de explorar o mundo, né, de explorar os materiais que ela encontra pela frente, essa possibilidade de criar, de imaginar a vida que ela tem em torno dela, ela começa a criar. E a partir disso, ela vai aprendendo a conviver com os outros, uhum, ela vai se conhecendo, né? E ela vai, aí, paulatinamente, né, se desenvolvendo. Né? Mas ela não para, né? É um movimento constante. E aí a gente oferece para cada idade o alimento propício que para ela se desenvolver. uhum, isso. E é tão interessante, né, Beth? Porque parece tão simples o brincar para uma criança, né? Algo, nossa, ela só está brincando. Mas como é trabalhoso para ela ir para um jardim, ou mesmo em casa com os irmãos, ou mesmo em casa sozinha. Porque é um mundo tão novo para ela, ela precisa descobrir tanta coisa desse mundo antes de si mesma, porque ela está se desenvolvendo tanto, aprendendo a andar, aprendendo a se colocar de pé, aprendendo a correr, aprendendo a se equilibrar, né? Aprendendo a segurar. É um mundo
tão grande, né? E aos pouquinhos ela vai fazendo isso de uma maneira tão gostosa, porque é o brincar, e ele traz tanto isso, e mesmo sozinho ou com Mel, outro, né? é, que idade você começa no jardim, Jasmine Manga? A partir de 1 ano e 6. De 1 ano e 6 a Ah, 4 anos a gente trabalha. São bem pequenos, então a gente observa todo esse processo, né? Eles estão mais firmes, mas é muito, a criança pequena é muito ainda no brincar sozinha, né? Estar com ela, dentro do mundo dela e se conhecendo, explorando esse ambiente aos poucos ao entorno dela, para depois ela poder ir para o mundo do outro, né? Com a outra criança, poder olhar o outro e ela só vai ver o outro porque ela tem interesse em brincar com o outro. E aí ela vai começar a olhar o outro, começar a ver a brincadeira do outro, e aí que ela vai, né, buscar um pouco mais essa afetividade com o outro, saber falar com o outro, saber, né, se inserir numa brincadeira. E ao mesmo tempo saber falar não quando não quer. Tudo isso é um mundo tão grande, um universo tão grande que ela está aprendendo só nesse brincar, né? Ainda indo para dentro e acolhendo, né, seus sentimentos, né, os seus processos de aprendizado. E aí depois vem de novo no outro dia, né, amanhece. E o que ela mais quer é isso, é brincar, explorar. Então, está totalmente relacionado com a pedagogia, o brincar, porque é uma relação muito de autoeducação, educação e autoeducação constante, né? É é, um. Pode isso. Eu falar. queria falar o seguinte, com base nisso que você falou, né? Na verdade, a gente se conhece a partir do encontro com o outro. Então, a gente Uhum, nasce a partir do encontro né, do pai e da mãe. Depois, a gente vai crescendo, mas o primeiro encontro que a gente faz é geralmente com a nossa mãe. E a gente cria um vínculo tão forte, que às vezes essa questão de ir para a escola antes é como que, né, transferindo também esse vínculo para a professora. Então, ela vai ter que ter um processo de adaptação para transferir esse vínculo, esse encontro, né, que ela tem com a mãe, que na verdade ela ainda não tem nem essa identidade ainda formada, com uma outra pessoa em quem ela confie. Por isso uhum, que quanto menor a criança, mais em todas as idades, mas assim, a professora do maternal, a materneira, ela tem que ser como uma grande mãe que acolhe essas crianças, né, que chegam com tanto calor, tanto aconchego, porque ela vai fazer esse papel de mãe. uhum. Então, eu acho fundamental esse trabalho de materneira, E sabe, né, que uma mãe de 12, é, né? Uma mãe de 14. É uma mãe e como a se criança, fossem as avós, né? sim, sim. Então, veja o processo de adaptação que tem, porque o vínculo é com a mãe. Então, ela vai primeiro se encontrar com a professora e depois encontrar-se com os amiguinhos, e a vida dela vai se tornando, né, esses Uhum. encontros, né, pela vida fora. E é claro que É. ela, primeiro, é muito egocêntrica, né? Até os 3 anos ela tem essa possibilidade do mundo é dela. Por isso que eu digo que tem que ter muito tempo de adaptação. Tem crianças que demoram mais tempo, né? Crianças muito mais rápido, mas um tempo para a criança criar esse vínculo com essa pessoa que será, né? Se a mãe não está, né? A pessoa que vai cuidar dela. Uhum. Sim. É, E esse vínculo com a professora, né, vai deixar ela um pouco mais, digamos, segura de si, né? E vai poder explorar esse ser. Ela vai poder ser o que ela tem para ser. Se ela não está segura, ela não consegue, né, relaxar no sentido, ah, que bom, eu respiro e vou agora me adaptar a esse meio, conhecer esse mundo novo, né, esse ambiente novo e as crianças, né, nessa socialização. Então, esse ambiente seguro é bem importante para ela. E como que será que a gente consegue manter essa relação do brincar, mesmo em casa agora, nesse isolamento, né? Porque está sendo uma questão muito levantada que os pais precisam estar trabalhando,
né, em alguns momentos, e ainda assim a criança está exigindo tanto e precisa estar nesse meio, porque ela, quando a criança acorda, ela está pronta para um brincar, né, e a todo instante, a todo momento. Então, como trazer isso para esse momento de quarentena, né, de isolamento, onde existe uma situação de pais precisando trabalhar e crianças precisando trabalhar também, porque é um trabalho árduo para elas brincarem, né? Então, como que a gente pode fazer isso dentro dessa quarentena? É bonito isso dizer, né? Que o trabalho da criança é brincar. Então, como o trabalho para o adulto é tão sério, para a criança o brincar é sério, né? E eu diria assim, que geralmente a gente falava que a escola é a extensão da casa. Agora, nesse tempo de pandemia, Uhum. a casa virou a extensão da escola. Então, um ambiente que era o quarto da criança, ou então um ambiente especial que foi criado para ela brincar, aquilo ali não é mais suficiente. Todo o espaço da casa é o espaço, como a gente na escola, todo o espaço é para a criança brincar, né, durante o tempo que ela estiver ali, a casa também vai ter que ser o expandir, ela vai ter que expandir como uma escola, né? Vai ser a extensão da escola. Ela vai ter que o tempo é melhor quando tem jardim a casa, um playground, tem parque, um parque perto para estender também, né? Essa importância de estar em contato com a natureza e de sair, pegar sol. Mas então tem que favorecer um ambiente de que a criança possa explorar, que ela possa bagunçar. Porém, né, tem que ter sempre o momento, né, da brincadeira e o momento de arrumar. Porque aí outro dia também vai continuar a mesma coisa como a gente faz no jardim. Ter aquele momento de brincar livre e depois o momento de arrumar. É claro que isso, a maioria das mães diz, não, mas ele não consegue, ele não quer brincar. Eu digo, mas dê para ele pelo menos uma tarefinha. Depende da idade, né? Porque criança pequena não consegue arrumar. Mas dê uma tarefinha para a criança arrumar. Então, o sofá, que antes era só lugar de sentar, de conversar, né? E ele vira motivo de brincadeira também. A cama da mãe vira motivo de brincadeira, né? Então, Uhum. a cozinha é um lugar propício para a criança também brincar, dependendo da idade, né? E auxiliar a mamãe a fazer alguma coisa, porque a criança, quanto menor, mais perto da mãe ela precisa estar. Né? Se a Uhum. mãe está ocupada fazendo algo, não lendo, não no telefone, não no computador, mas fazendo algo prático, a criança se acalma. É assim que a gente faz no Uhum. jardim de infância. E aí ela vai brincar ali. E até ela vai para outro quarto, ela vai para outro cômodo, mas ela sabe que a mãe está ali, ela sabe voltar e ver a mãe onde está. Né? Uhum. Porque essa segurança é que vai dando essa autoconfiança. Porque se a Uhum. mãe está ali segura, fazendo aquilo com, com o seu ser, né, inteiro, qualitativamente, a criança vai também estar bem. A gente vê isso bem na escola. Uhum. Agora, eu entendo, eu já tive relatos que isso não é fácil, Sim. porque eu já tive relatos que mãe e pai trabalhando, onde? No computador. E aí eles tinham que deixar as crianças soltas. Então, eu estou falando o ideal. Agora, né, o ideal é que sempre tem alguém. As crianças, pelo que eu falaram, as crianças estavam bem, mas assim, isso, como é difícil isso hoje. Sim. Os meus filhos já estão grandes. Né? O que acontece, por exemplo, que eu vejo na casa do meu filho, que tem duas crianças, é que eles revezam, tá? Eu sei de uma outra Uhum. família tem a avó junto, para também revezar. Então, assim, o importante é ter alguém olhando pelas crianças, né? De Sim. alguma forma. Não, olha, eu tenho tido cada relato, mas o mais bonito é o, o reencantar-se em ser mãe e ser pai, novamente. Uhum.
se redescobrindo. E a gente fez as visitas às famílias, né, levando presentes. Então, nós somos da escola para as famílias e a gente teve esses depoimentos que estão se descobrindo. Tem gente que começou a cozinhar, que não cozinhava porque Isso. comia fora. Aham. Tem gente que está fazendo pão, né? E estão Uhum. inventando brincadeiras com os filhos. E, então, tem relatos muito bonitos. Eu acho que isso aí seria é, digno de ter depoimentos, assim, sabe? Aham. Fazer uma compilação do que a gente está aprendendo, mesmo que não seja filhos, as pessoas estão fazendo coisas novas, estão cuidando de jardim, sabe? Estão inventando, estão pintando, estão bordando, coisas assim que estava lá, né? Aquela questão de que todo mundo tem uma competência artística, todo mundo, e tudo pode virar arte. Tudo Tudo pode vira virar arte. arte, justamente. Até cortar o próprio cabelo. Vamos dizer assim, né? Eu tô brincando, né? Mas cortar o cabelo do filho com cuidado. Eu estou querendo dizer que novas formas de se relacionar vão surgir daí. E essas Uhum. crianças são muito especiais. Essas crianças do terceiro milênio são muito Uhum. especiais. Né? Elas trazem algo do mundo espiritual, que é o que a antroposofia, né, preconiza, e a gente acredita nisso. Elas trazem, eu acho que também todo mundo consegue ver, mesmo não, né, não tendo esse enfoque, espiritual eu não quero dizer religioso, mas eu quero dizer esse divino, esse algo invisível que cada um tem, né, superior, né, esse algo que lateja dentro da gente, Elas são tá? especiais, né? É, mas, Mel, você queria falar alguma coisa que a gente vai é, Elas são muito especiais. falando? Eu fico fazendo uma relação com a minha infância. Eu acho que a gente pode trazer essa relação, né? De pensar na tua infância, quando você tinha 2 anos, quando você tinha 3 anos. Ela tem uma agilidade muito, muito grande no pensar e na fala articulada, muito mais avançada do que na nossa geração, na minha geração, com certeza. Então, elas são muito especiais mesmo, né? E trazer esse cuidado para elas, com afetividade, vai trazer uma segurança e uma potência para quando elas forem adultos. E o brincar traz muito isso, né? E você está falando muito desse voltar para casa. Nossa, isso realmente é um retorno da casa. O isolamento está trazendo retorno para casa, porque antigamente as nossas casas, querendo ou não querendo, a maioria delas, elas estavam se tornando mais dormitórios, né? Então as crianças e as famílias iam para casa para dormir. E agora não, agora está tendo toda essa beleza da arte de cozinhar, da arte de sentar em volta da mesa todos juntos num almoço, que antes não havia, né? Da arte de se relacionar. Então, é algo grandioso, apesar de tantas dificuldades que está tendo esse momento, mas é algo grandioso, né? Esse voltar a se relacionar em casa. Para você ver que depende do que o adulto pensa a respeito, né? Porque é Uhum, uma oportunidade, como você disse, de, de redescobrir-se como pai e mãe. E eu uhum, estava pensando, eu até vi assim, quando tem uma criança, necessita de mais atenção de um adulto, mas quando tem dois, já facilita. No caso sim. eu tenho uma criança, por exemplo, que ela estava gerando muita demanda da mãe. A mãe já não Uhum, sabia mais o que fazer. Aí a mãe teve a ideia de ter um gatinho, para a sim. criança ter alguém, né? Porque ele estava reclamando que ele queria sempre brincar com um amiguinho. E aí Uhum, ela deu um gatinho para ele. Então, isso uhum, foi uma solução que ela encontrou para a criança ficar mais feliz, estar bem com ela própria, né? E também não demandar tanto, uhum, sendo um filho único, né? sim. Uma Mas, companhia ali. mas é uma oportunidade de você se reinventar, né? Começar a costurar, começar a bordar, sabe? Começar a fazer crochê, tricotar, né? Inventar receitas e limpar bem a casa, né? Isso. Com Mas a ajuda das crianças.
É isso que você trouxe de criar espaços em casa para elas poderem brincar é tão importante, né? Realmente os ambientes da casa vão se tornar ambientes para ela poder expandir. E até coloquei hoje no nosso history que como é legal elas aproveitarem a chuva também, mesmo aqui, mesmo estando num ambiente tão frio, em Curitiba é frio na chuva, mas que, que bom que é aproveitar essa chuva, mesmo agasalhado, colocando um monte de roupa, colocando um casaco, uma bota, e vai expandir, né? Vai dar uma volta na quadra, vai ver a chuva caindo, né? Vai ver as folhas caindo. E isso para a criança é muito rico, é uma experiência tão rica. Vai ter muita sujeira para limpar depois, vai ter muito trabalho depois, mas o que vai se construir dentro da criança nesse processo nessa disposição, né, de ir para fora com ela, e ela estar ali e os pais estarem por inteiro no momento que der, né? Logicamente que existe uma necessidade de estar trabalhando em casa, mas deixa 10 minutos para fazer um passeio que seja e vai ser tão rico para ela, mesmo nesse isolamento, né? Que for uma volta na quadra vai ser muito rico para ela. Eu gostaria até de falar de um exemplo na escola, tá? Você Uhum. falou de chuva, né? A gente tem né, nessa sede, na nossa escola, que é a nova sede, muita terra e forma barro, tá? E aí as Aham. crianças, elas fizeram muito buracos assim. E aí formou poça d'água. E as crianças, elas se lameiam, vamos dizer, se lameiam, né? Elas adoram se pintar de barro, da cabeça até o pé. Você imagina o que é isso para depois, né, limpar? Mas assim, eu tive depoimentos que a mãe disse que era o dia mais feliz da vida da criança, Uhum. esse embarrar-se, tá? Uhum. Lamear-se. Então, para você ver como é importante isso que você está dizendo, tá? Na Europa tem muito até aqui, né? Nas escolas, a capa, a bota, para vivenciar, Uhum. né? Mas não é todos Uhum. os pais, dependendo da sua infância, que se abrem para essa possibilidade, tá? Tem crianças que têm problemas de saúde, mas Uhum. olha, incrível o que a criança fica feliz quando ela tem contato com o barro, com a terra. É como se parece que é um processo de encarnação, sabe? De se sentir vivo. É a questão do tato, né? Que é Uhum. dos sentidos que a gente trabalha no primeiro setênio. De se sentir a pele, né? Com o vivo da terra. Eu até Uhum. ficava com vontade de fazer isso também, porque parecia as crianças assim se vibravam de felizes que estavam. Então Uhum. eu acho que não era. A gente tirou foto, é a coisa mais linda de ver, muito bonito de ver, Sim, elas se tá? entregam, né? E, É, Beth, vamos falar um pouquinho dos brinquedos e das brincadeiras, eu né? queria falar alguma coisa que você tocou, só desculpa, Pode que falar. dentro de casa tem que ter uma respiração. Não dá para ser só expansão, né? Tem que Uhum. ter esses momentos mais expansivos, que faz essa bagunça, e eu falei do arrumar, mas depois alguns momentos de contração, que você já mencionou, que é essa refeição em família, né? Esse é um Uhum. momento que todo mundo está junto, né? Que a criança Aham. se aquieta um pouco para se alimentar. E outro momento especial é o momento do sono, que é outro momento de contração, de sossego, de calma e que tem que ser preparado também, assim como uma alimentação, o almoço é preparado com tempo, com processo, tem que ter um processo do sono, tá? Uhum. Então, vamos dizer, a criança toma banho, janta, pouco, né, leve, e depois as luzes se apagam, a gente começa a falar baixinho, e a criança já sabe que esse é o momento de dormir, do sono, de ser levada para, né, o momento do sono. E aí, o ideal é uma luz de velas, né? E assim, porque aí fica tudo uma penumbra, algo que já convida para o sono, para dormir. Porque a criança tem o momento na vida existe a noite e o dia, né? Então a gente não pode confundir.
E aí você leva a criança com calma, com tranquilidade, para o sono. De preferência contando uma história, pode ser uma história sobre si, sobre a sua infância, que o pai ou a mãe conta, e aí ela é levada para esse momento de grande contração, né? De grande Uhum. respiração, pelo menos do corpo físico, né? E aí ela fica ali, entregue aos anjos, ao seu sonho, né? E aí ela fica ali. Então, esse ritmo que é construído diariamente, semanalmente, mensalmente e de preferência anos e anos, ela vai dar saúde, uma saúde para o corpo físico da criança, para a alma e para o espírito, né? Porque ela está sendo muito bem cuidada, está sendo muito bem acalorada, acalentada. Tá? Eu tenho 3 filhos e eu fiz isso, tá? Com os meus 3 filhos. E é Aham. claro, a primeira dormia às 6 horas, depois a outra, né? Depois foi às 7 até às 8, mas assim, eu fazia esse processo. E eu posso dizer que eles dormiam a noite inteira, né? E é muito saudável isso. A É. gente orienta os pais que façam isso, dependendo do ritmo de cada família, né, que crie. Mas é super importante esse estar com os filhos neste momento de entrega ao sono. Que É há, na importante. verdade, agora é com você. Na verdade, Beth, eu queria Você estava voltar me ao assunto. perguntando. Isso, porque assim, você tocou num assunto sobre as cabanas, né? Que lá no jardim dá para fazer cabanas, Ah, que das tem um brincadeiras. biombo. Isso, Uhum. então, como trazer isso para dentro de casa, né? Essas brincadeiras, o que a gente pode trazer para dentro de casa, essas brincadeiras e os brinquedos também, como que a gente pode trazer isso para dentro de casa nesse isolamento? Então, né, que você até comentou do sofá, não vai ser sofá, mas como que pode ser feito? De repente dá para fazer cabana em casa, né? Ou quais são as sugestões para brincar em casa agora, nesse isolamento? Que estão bem Se próximos, não né, do que a gente trabalha. vai ter, vai ter que usar lençol, vai ter que usar coberta, vai ter que ter cordas para unir, assim, né? Da porta, né, até a janela. Eu faço isso no Aham, jardim, porque né, a gente tem só 2 biombos, né? Só 2 castelos que a gente fala. Então, aham, às vezes tem 4 casinhas na sala, né? São aham. 14 crianças, então tem grupinhos, né? Aí você tem que pegar panos e panos e acaba ficando um monte de cabana, assim. E depois as crianças às vezes querem fazer a sala, o quarto, a cozinha, então você vai tendo que criar. Então você tem que ter muito material nesse sentido. E basta um material simples de lençol, coberta e almofadas para botar assim para as crianças, né? E, é, e cordas, né? Mas um brinquedo bem legal que dá para fazer é, é o balanço. Uhum. É o Conta como balanço. é que é. Mas só que aí se a casa não tem uma viga, teria que comprar aquela barra que a gente faz exercício, que ela é bem firme. Aí se você Uhum. bota ali um sling, que você usou quando bebê, né? Ou então um lençol bem grande, você consegue fazer um balanço. Ou então um próprio balanço, né? Que é aqueles. A é, rede? A rede Pode ser também. a rede também, a rede, mas assim, é o momento da criança, a criança ama balançar, ir para lá, ir para cá, que foi um dos temas da Semana do Brincar, que iniciou-se com a Luísa Lameirão e a Sandex Schmidt, né? E ela falou do balanço e do esconde-esconde, duas brincadeiras bem importantes. E, Aham. então, fazer um balanço de alguma forma, né? Criar essa possibilidade de balançar a criança, se tem cadeira de balanço também ajuda, e outro é esconde-esconde. A criança ama se esconder. E conforme a idade, né, isso aqui já é se esconder, né? Isso aqui já é Sim. brincar de esconder de criancinha pequena. Os meus alunos de 4 a 6 anos, talvez os de 4 teu também, a gente brinca direto na hora, no aniversário que eu digo para a gente, a criança escolhe uma brincadeira, elas adoram, mas a gente faz só na sala. E às vezes se esconde ali, não é que tem muitas opções, mas a criança inventa, né? Às vezes até a gente, no avental da gente, a gente se esconde, mas então,
dentro da casa, ela vai se esconder embaixo da cama, embaixo da mesa. Essa é uma brincadeira excelente. E também aproveitar agora São João, que chegou, para fazer bandeirinhas, para Uhum. cantar as músicas que você, reviver as músicas que você cantava quando criança, porque Brasil é festa junina, né? Junho e julho é festa junina. Então, existe um grande universo, pode fazer comidas com as crianças, o dia da pipoca, né? O dia do Uhum. bolo de milho, o dia da cocada, o dia do quentão de suco de uva, mas assim, você vai tendo que criar, né? Criar Uhum. possibilidades para brincar, tá? E a brincadeira, acho que a gente estava falando isso conjuntamente, eu e tu antes, né? Uhum. Que o ideal é o brincar livre, que a criança tenha a possibilidade de, com pouco, ela ter uma imaginação e a possibilidade de criar. Quanto mais, menos contato com mídias, diria, né? A possibilidade cultivar esse mundo interno da criança, mais força ela vai ter nesse momento de brincar, nesse momento de criar. Tá? Então eu vejo crianças assim que não têm tanto esse contato, a criança não para. E a criança é líder. Ela é líder porque ela tem uma intenção. Estou falando principalmente das crianças de 4 a 6 anos, né? Elas têm Uhum. uma vontade de chegar e já se pôr em ação para inventar. Então, assim, Uhum. tem que dar esse espaço, esse tempo para a criança brincar. Eu acho que é o Gorski também fala, né? Que a criança vive nesse mundo onírico, nessa consciência Uhum. onírica, nessa consciência de sonho e nessa consciência imaginativa. E assim, e essa consciência, ela se expande não com coisas prontas, com coisas que ela cria do nada. Então, quanto material mais vivo, sem muita forma, mais ela tem essa possibilidade de criar. Né? E se ela vê TV, por exemplo, ela vai trazer as coisas da TV, né, do que ela viu, para. Não tem tanta plasticidade, a coisa está meio pronta. Né? Então, Uhum. nesse sentido que é importante deixar esse tempo. Né? Só que isso também é um aprendizado para o pai e para a mãe. Uhum. Tá? De Sim. deixar a criança criar essa autonomia, de ela, por si própria, começar a inventar brincadeira. Você dá esses estímulos, né? Essa alimentação para acontecendo isso. E aí você fica, mais tranquila de poder trabalhar. Porque a criança, ela, dependendo da idade, né, ela não exige tanto da mãe, ela brinca sozinha. Ela inventa as suas. Sim. Eu não Legal. sei se eu respondi, né? Eu não sei se eu te respondi. Sim, eu acho que é Não bom sei se eu falar também. Eu tenho uma pergunta aqui que eu estou procurando do Jean que ele fez, eu anotei aqui, mas dava para falar também dos brinquedos, né? Que os brinquedos não são prontos, eles não têm muitas cores, eles não têm muitos estímulos, porque os brinquedos, quanto Sim. menos prontos, mais vai dar a possibilidade da criança criar, né? E poder inventar suas brincadeiras. Então, muitos tecidos favorecem para que ela invente, né? As contações de histórias, as barracas, esconde-esconde, e trazer esse movimento dos pais fazerem um brinquedo com ela, nem que seja com uns nós num pano, num lençol para fazer uma boneca, ou que seja tocos de madeira que eles vão pegar na rua, ou seja algo que eles inventem juntos, né? Então, acho Uhum. que é muito mais rico um brinquedo que é construído junto com os pais. A criança vai trazer esse brinquedo de uma forma tão gloriosa e vai se entregar nesse brinquedo porque foi feito junto com os pais, né? Então, e ele não vai ter uma forma pronta, né? Uma imagem pronta. Ele vai ser criado, né? Em diversas situações ali. O Jean está perguntando aqui se a gente podia falar um pouquinho sobre o movimento Agir no primeiro setênio e como são planejadas as atividades que a gente traz no jardim. A gente só tem um minuto, Beth, passou voando, daqui a pouco ele vai cair.
Não, a gente Mas demorou muito para se conectar, né? para se conectar. Mas eu É, acho que dava para falar um pouquinho, né, desse movimento do primeiro setênio, como que as crianças agem, como que a gente planeja isso para elas dentro do é. primeiro setênio. Na, sim, na antroposofia tem 12 sentidos. O movimento é outro sentido do primeiro setênio, além do equilíbrio e do vital, que são coisas que a gente trabalha, né? Então, isso deveria ser trabalhado também na escola, não só na escola, na extensão da escola, que agora é a casa. E o Uhum, movimento é o que você falou, a criança acorda já querendo se movimentar, já querendo inventar, ela tem uma vontade tão forte, e para o primeiro setênio é a vontade que conta. A pedagogia Waldorf é a educação da vontade, é a educação da individualidade, de fortalecer essa individualidade, essa identidade individual. E o primeiro setênio é movimento, moving, né? É, é trabalhar é, com os membros, tá? Então, a criança, paulatinamente, ela vai do aprender a andar, ela vai aprendendo dessa psicomotricidade mais ampla, ela vai, né, afunilando para aprender a psicomotricidade mais fina. E por isso ela tem que ter todo o ambiente que ela pule, que ela se movimente, que ela ande, que ela caminhe, que ela corra. A gente até fala que a criança, quando começa a andar, ela não anda, ela salta, né? Porque ela ainda está no mundo, ela está voando ainda, né? Ela não chegou. E para essa chegada, leva todo esse primeiro setênio. E para ela chegar finalmente, ela tem que se movimentar até do andar até o pular corda, até subir lá no final da árvore, né? No último. Os pais ficam apavorados. Mas subir até no último galho lá, porque isso é um desafio. Cada vez mais o desafio vai sendo gradualmente aumentado. Então, ela, né, não sabe subir escada. Um bebê não sabe subir escada, mas você não vai deixar ele subir? A minha neta tem um monte de escada agora na casa dela nova, né? Ela foi subindo, subindo, subindo. 2 anos ela agora sobe e desce aquelas escadas, porque era um horror, né? Tem que botar o portão. Mas eu estou querendo dizer que isso é gradativo, né? Imagina como essa menina não vai ser subindo em tudo quanto é árvore, porque se ela já faz isso, né? Com 2 anos e pouco sim. agora. Você Então, traz a o balanço é a mesma autoconfiança, coisa. né? Aham. Primeiro você balança a criança, movimentando ela para lá e para cá, até o momento que ela balança sozinha. E aí ela vai querer quase voar, né? Sentir essa sensação de liberdade para lá, para cá, para lá, para cá. E, e aí ela vai aumentando, aí ela vai querer pegar uma folha que tem lá, né? Aí ela vai querendo, e não quer que aí mais a professora, a mãe, empurre ela. Essa autonomia que vai sendo ganha e no movimento fortalece os músculos, fortalece né, tanto dos braços como das pernas. Eu tenho um aluno meu que ele carrega pedra enorme, tá? Uhum. Quando ela é demais, ele enrola, mas assim, ele consegue, ele tem uma força grande, porque foi isso paulatinamente ganho durante todo esse tempo na escola, né? Mas que Beth, foi também Beth, funcionado pela. deixa eu te interromper um pouco. Se cair, vamos voltar de novo, tá bom? Pra gente continuar um pouquinho, que ainda tem mais uma coisa para falar. Então, se cair, eu ligo de novo no ao Eu vivo, queria. e daí aí eu te chamo, tá bom? Tá, Você já te chama lá. Pode certo. ir, pode falar. Eu queria falar dos pequeninhos, eu acho que você também pode falar um pouco do movimento das mãos, amplo, Uhum, mas assim, como é que a gente conta a história para os pequeninos? Tá? uhum, Que também tem esse movimento desses membros superiores que são as mãos, tá? Que a gente trabalha tanto, que tem tanto material hoje, que os pais podem procurar no YouTube brincadedos, amor com as mãos, eu acho, né? Que é da Rita da Santarém, Rita. o A Rita vai estar com a brincadedos gente também. vai ser, né, o quarto encontro, né? Mas Isso. que tem uma infinidade de possibilidades e assim até de inventar, tá? E o que eu gostaria de dizer assim, não sei se a gente vai conseguir voltar, mas é que depende muito de você, como você falou, de você voltar para o teu ser criança, tá? Uhum,
porque assim, para mim, o brincar ele não termina quando você entra na escola, né? Ou quando você faz 21 anos, ou quando você vai trabalhar. Eu digo assim, ó, sem brincar eu não consigo viver. Bom, a Lídia Ortélio, né? Que é que trabalha junto com o Gorski, né? Mas que essa mulher aí, que tem a cultura da infância, ela fala que a grande transformação do mundo vai ser através do brincar. Então, não levar de tudo que você está fazendo, o ser criativo é o brincar. É explorar essa capacidade, essa potência de criar, né? O Criador é maior, da onde a gente veio, né? Mas a gente também tem essa possibilidade de criar. E isso, como é que é bonito, né? Na Semana da Criança eles falaram, criança vem de criar. Então, a Ah, que gente não lindo. pode dar coisas prontas para as crianças, não pode. Tem televisão, essas coisas assim, muito industrializadas, né, muito tecnológicas. Não, tem que ser o ABC, tem que ser o mais simples, o que dê menos forma, o que é mais vivo, por isso a natureza, por isso ajudar em casa, acompanhar a mãe, acompanhar o pai, né? Tem diferenciação um pouco para menino e para menina, né? Hoje nem tanto, mas assim, o menino ele precisa ser mais desafiado, ele tem muita força, né? Então precisa dar mais trabalho para ele, mas ele precisa carregar pedra, né? Ele precisa pegar a enxada, cavar. Então, ele precisa de atitudes. Eu imagino agora em casa, por isso que a mãe deu o gatinho lá pro meu aluno, porque realmente ele fica entediado sem amigo, entediado ficar dentro de casa. Né? E teve um tempo que era muito dentro de casa. Então, Uhum. os pais têm que voltar para a sua infância, ressignificá-la, se encontrar de novo dentro. É, dentro desse mundo, né, de criação, lembrar-se do que ele fazia, porque isso é verdadeiro. Uhum. Só quando a gente consegue ter vivência daquilo que a gente faz, é que é verdadeiro e a criança é como que ela é muito pura, ela é muito sincera, ela é muito verdadeira. Então ela consegue ver essa verdade, essa autenticidade, essa sinceridade no adulto que está do lado dela, tá? E aí tem a questão do limite, né, que a gente também não viu, que essa então assim, o pai que está seguro, ele vai saber o caminho para o seu filho, eu te diria, entende? Que eu acho que é isso a grande dificuldade hoje. Não saber como fazer o quê, entende? Mas assim, tudo bem não saber. Eu também não nasci, a gente não aprendeu não teve escola de pai e mãe, né? Mas a gente, pelo menos, precisa procurar, precisa buscar. E por isso que eu deixo contigo, não sei, esse brincadedos, né? Isso é uma forma de buscar, mexer com os dedinhos, inventando brincadeiras, tá? Com Existe muita música. com música. Ah, isso é importante. A criança, ela não tem um intelecto. Então, quando você chama, ô Mariazinha, ô Alice, né? Ô João, ô Joaquim, ô Mário, né? Ô Gabriel, às vezes ele não escuta. Então, isso porque isso é mental. Mas se você canta, ô Mel, né? Mel, né? É, Joaquim, parece que atinge essa parte, sabe, criativa, essa parte mais de alma. Aí a criança te olha. É incrível, sabe? Então, assim, estou querendo dizer que acessar esse mundo infantil de sonho, né? Que é a consciência onírica, dessa consciência imaginativa e até inteligência lúdica, que poderia se dizer também, consciência lúdica, porque não é uma consciência como a nossa, racional, mas é uma consciência que está em outro lugar. É essa consciência da criança, essa consciência onde tem essa possibilidade criativa, que não é só racional, né? Ela entra o elemento artístico, o elemento do melódico, o elemento poético. Eu Uhum. acho que a gente tem que
conseguir chegar nisso, entende? Que é arte, Uhum. aí a arte de cozinhar, a arte de costurar, a arte de falar, até chegar à arte de amar, até a arte do encontro, né? A arte do olhar. Aí a gente tem a vida inteira para aprender. Sim. Beth, eu queria falar um pouquinho sobre esse momento, mas vai cair.